Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha, com o título Gálatas, a Carta da Liberdade. Mas antes de começarmos, eu peço a você para não esquecer de se inscrever no nosso canal. No botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para o grupo aí da sua igreja, para os seus amigos, para quem você conheça aí das suas igrejas. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de hoje é a de número 5 e ela traz o título Abraão como modelo de fé. E que tem o texto base em Gálatas 3, de 1 a 9, o qual nós estaremos lendo neste momento para a nossa introdução. E o texto, ele nos diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão aperfeiçoadas. Assim, os que são da fé são aperfeiçoados juntamente com Abraão, homem de fé. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é de que, ao final deste estudo, possamos aprender sobre a justificação pela fé, sem a necessidade de seguirmos rituais religiosos, e a importância também de Abraão como o canal das bênçãos de Deus para todas as nações. Mas antes, no entanto, eu quero agradecer aos irmãos que têm nos enviado mensagens de todo o Brasil, e não somente da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero mandar aqui o meu abraço para a Rosângela Simões de Souza. Ela é da Igreja Batista em Santa Anésia, em Barra do Piraí. Essa igreja que é pastoreada pelo pastor Adilson José dos Santos. Mando aqui também os meus cumprimentos para Marilza Mendonça. Ela é membro da Igreja Batista em Posse, em Araruama, pastoreada pelo pastor André Luiz Nogueira de Macedo. Um abraço também para Vilma Nogueira Demani de Macedo. Ela pertence à Igreja Batista Recanto do Sol, que fica em São Pedro da Aldeia, pastoreada pelo pastor Rafael Antero. Meus cumprimentos para Ari Soares Alves, da Primeira Igreja Batista em Quitandinha, fica em Petrópolis, na região ali da Serra Fluminense.
Um abraço para Cristiane Alves Moura e também para o Marcos Vinícius e para todos vocês aí que também têm nos acompanhado aqui pelo nosso canal. Quando você mandar o seu recado, não se esqueça de colocar de onde você é e qual a igreja que você pertence. Bem, irmãos, quanto à nossa lição de hoje, não sabemos aí exatamente como Abraão ele foi chamado, mas sabemos que ele era um caldeu, pagão de Ur, e que recebeu a visita do Deus Todo-Poderoso. E Deus ordenou que Abraão deixasse a sua casa, os seus parentes, para cumprir aí um propósito, que era abençoar todas as nações. Assim nós aprendemos. Apesar de sua esposa, Sarai, ser estéril e ambos serem de idade avançada, Deus os abençoou com um filho chamado Isaque. Na época de Paulo, a comunidade dos Gálatas era influenciada e muito por falsos mestres que priorizavam a observância das leis, como nós já aprendemos até aqui, sobre a fé em Jesus Cristo. Paulo ensinava que a nossa fé ela deve alinhar-se com a fé de Abraão, causando aí um desconforto entre os judeus. Pois ele afirmava que os gentios, através de Cristo, também se tornavam descendentes de Abraão e herdeiros das promessas. A justificação em Cristo Jesus não depende de ritos religiosos, mas de um salto de fé, que, confiando nas promessas e também no sacrifício da cruz, assim como Abraão confiou na promessa de Deus. E a lição de hoje vai falar sobre esse tema. E desta maneira, irmãos, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título A Justificação pela Fé. A justificação pela fé. Nos primeiros 2 capítulos da carta aos Gálatas, que nós já estudamos, o apóstolo Paulo ele tratou de sua defesa pessoal. Agora, nos 2 capítulos seguintes, ele defenderá de forma mais objetiva a doutrina da justificação pela fé. Desta maneira, ele vai tratar desses assuntos aí com os membros daquelas igrejas cristãs da Galácia. Inicialmente, ele contesta as ideias dos falsos mestres que estavam demonstrando a insensatez de seus ensinamentos. As igrejas da Galácia estavam sendo invadidas pelos falsos mestres, como nós já aprendemos aqui nas nossas lições passadas, pregando um falso evangelho com uma falsa motivação, e assim retrocediam na fé e voltavam ao jogo do judaísmo. Essa falta de firmeza da igreja para aquela questão gerava aí um profundo desgosto no apóstolo Paulo. E ele, da forma contundente, ele exorta aquelas igrejas a uma robusta defesa da doutrina da justificação pela fé. Paulo ele destaca que seria ainda mais imprudente aos Gálatas aceitarem esse evangelho distorcido, ressaltando as consequências prejudiciais que tal decisão acarretaria. Paulo havia pregado a salvação e, após deixar os Gálatas, aquela região ali da Galácia, para seguir com a obra missionária, os falsos mestres eles aproveitaram dessa ausência e influenciaram aquela comunidade com o evangelho que se desenvolvia com as práticas da lei. John Stott, ele diz que o afastamento dos Gálatas do evangelho era não apenas uma espécie de traição espiritual, mas também um ato de loucura. Isso porque o conteúdo do evangelho é Cristo. E é este Cristo crucificado. O evangelho oferece a justificação e o dom do Espírito. O evangelho ele exige não obras,
mas fé. Recebemos o Espírito pela fé e somos justificados pela fé. Assim é o verdadeiro evangelho do Antigo e também do Novo Testamento. O evangelho que o próprio Deus começou a pregar a Abraão e que o apóstolo Paulo ele continuou pregando em seu tempo. É a apresentação de Jesus Cristo, crucificado diante dos olhos dos homens. Nessa base, tanto a justificação como o dom do Espírito são oferecidos e se exige apenas a fé. Paulo, ele se dirige a eles como ó Gálatas insensatos. Havia uma cultura da região que considerava os Gálatas como rudes e também ignorantes. Mas Paulo os chama de insensatos. Não por essa cultura, mas por estarem trocando a graça pela lei. Trocando Jesus Cristo por Moisés. A salvação apresentada por Jesus Cristo não exigia nenhum sacrifício pessoal. O arrependimento e a fé eram suficientes para os indivíduos alcançarem a salvação. A salvação pela cruz é completa, perfeita e eficaz, não sendo necessário nenhum sacrifício. É imprudente afastar-se do evangelho da graça divina e do compromisso com a cruz, optando por um caminho onde a salvação ela é condicionada aos esforços humanos e, por fim, resulta em desapontamento e condenação. Chamar os Gálatas de insensatos é uma expressão justificada diante dessa escolha equivocada. Ele afirma em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 1, que não foi diante de vós, como diz o apóstolo Paulo, que Jesus Cristo foi exposto como crucificado, como lemos aqui. Ele não está afirmando que Jesus Cristo literalmente foi crucificado diante dos Gálatas, pois a crucificação aconteceu lá em Jerusalém, muito antes disso tudo acontecer. Ele se refere à sua pregação, que ensinou o verdadeiro evangelho, e neste momento eles estavam perdendo a sua convicção. A palavra insensatos, utilizada no grego aqui nesse texto, significa tolo espiritualmente, nécio, e descreve uma ação sem sabedoria. Donald Graff, ele é um teólogo britânico da Universidade de Londres, onde foi professor de estudos do Novo Testamento. Ele disse que a palavra insensatos, nesse texto, sugere não só incapacidade de pensar, quanto a falha em fazer uso dos poderes mentais. Paulo ele ensina que o tropeço deles era mais uma questão de demência do que de ingenuidade. Quem vos seduziu? Pergunta Paulo, assustado, mesmo sabendo a resposta. A palavra seduzir significa no grego enfeitiçar alguém. E era essa a visão de Paulo em relação aos mestres que estavam na Galácia. As heresias funcionavam como prática de grandes ilusionistas, mágicos. Eles estavam entrando com ensinamentos que mudavam a verdade em mentira e a mentira em verdade. Em nossos dias, não são poucos os desafios que nós enfrentamos. A tecnologia e as mídias digitais, em todo o tempo, contribuem para o enfraquecimento da verdadeira doutrina, com influenciadores que ditam as regras da fé. Aqueles crentes haviam crido em Cristo e sido salvos pela graça, e agora estavam retornando e colocando-se novamente debaixo do jugo da lei.
Esse retrocesso é uma consumada insensatez. Jesus, ele fez essa mesma acusação repetidas vezes. Por exemplo, em Mateus 7,18, Jesus ele diz: será que vocês também não conseguem entender? Em Lucas 24:25, onde ele diz: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Então isso é uma coisa humana, não é? Mas é no mesmo contexto que Jesus disse, é o que o Paulo agora declara aos Gálatas. Os crentes da Galácia estavam fascinados, enfeitiçados, estavam completamente cegos. Depois de desfrutarem do Evangelho como tal, essa tal clareza que o apóstolo Paulo coloca, eles foram afetados pelo engano de Satanás. Paulo então diz aqui, inicialmente, que eles estavam fascinados e com a mente desordenada. Não apenas porque desobedeciam à verdade, mas também porque após receberem um ensino tão claro, tão completo, tão amável e tão poderoso, eles apostaram aí, eles estavam deixando esse evangelho imediatamente, apostatando. Paulo ele apresentou Cristo abertamente aos Gálatas, com grande ênfase em sua morte, a morte de cruz, pelos pecadores. Eles ouviram essa verdade, creram nela e obedeceram. Como resultado, nasceram de novo e passaram a fazer parte da família de Deus, justificados pela fé. E dessa forma, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título A Aliança de Deus com Abraão. A Aliança de Deus com Abraão. Neste tópico, veremos o apóstolo Paulo fazendo uma transição da experiência dos crentes da Galácia para as Escrituras. Ele tira os olhos do presente, daquela época, e volta-os para o passado. Paulo vai equilibrar a experiência subjetiva dos cristãos da Galácia, ali daquela região, com os ensinamentos objetivos da palavra inalterável de Deus. Dessa forma, dessa narrativa, ele introduz Abraão. E em Gênesis é mencionado por Paulo como um exemplo de como Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo abençoar todas as nações por meio de sua descendência. Ele fala isso em Gálatas 3:8. Uma vez que os judaizantes desejavam levar os crentes de volta à lei, Paulo então cita a própria lei, uma vez que eles engrandeciam a figura de Abraão em sua religião. Paulo, ele usa Abraão como uma das testemunhas. Essa aliança, baseada na fé de Abraão, destaca a universalidade da mensagem do Evangelho, que não está restrita a uma nação específica, mas ela é destinada a todas as pessoas, independente da sua origem. A promessa do Evangelho é que todos que se cheguem a Jesus Cristo com fé serão semelhantes a Abraão, ou seja, receberão a mais elevada bênção espiritual. A participação da própria natureza de Cristo, a sua herança, é assim que destaca Romanos 8, do capítulo 17, do Romanos 8, dos versículos 17 e do versículo 29. No versículo 17 diz que se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Já no verso 29 desse capítulo diz que
Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo, então, ele dedicou tanta atenção a Abraão, porque os seus oponentes, eles estavam alardeando aí, e que eram os seus descendentes, como se essa circunstância biológica lhes proporcionasse aí uma posição mais alta diante de Deus. E como se a justiça de Deus era colocada na conta de Abraão, que fosse aí uma dívida que Deus lhe devia por suas obras. Por isso, Paulo, ele se refere a Gênesis 15:6, mostrando que ensina o contrário, colocando que a ênfase é na fé e não nas obras. Paulo, ele reconhecia que através de Abraão todas as nações seriam abençoadas, diferente da visão dos judaizantes, em que a prosperidade seria a bênção material. Paulo entendia que as bênçãos seriam de forma espiritual, como podemos ver em João 3,15, sobre a vida eterna, onde está escrito: para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. No livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, ele destaca aqui sobre a salvação, quando diz que: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. A principal doutrina ensinada por Paulo, então, irmãos, é que causava desconforto entre os judeus. Era a concepção de que os gentios, através de Jesus Cristo, tornaram-se verdadeiros descendentes de Abraão. Os judeus, eles possuíam um forte orgulho da sua linhagem, venerando Abraão como o patriarca e amigo de Deus. Até mesmo os rabinos, eles eram intérpretes antigos da lei, afirmaram que a lei ela foi entregue a Abraão 430 anos antes de Moisés, sugerindo que ele a observasse. Jesus, ele rebateu essa perspectiva, inclusive destacando que Deus poderia gerar descendentes para Abraão até mesmo a partir de pedras. Ele indicou que, na realidade, estavam agindo como filhos do diabo, que é mentiroso e homicida, ao propagarem mentiras e também conspirarem para matá-lo. Desse modo, desde o ministério terreno de Cristo, uma intensa controvérsia surgiu em como essa questão desse tema, em considerar-se descendentes diretos de Abraão, era tão profundo que, quando Jesus os chamou ao arrependimento, à fé, eles questionaram a necessidade de arrependimento. Por quê? Argumentaram que já eram filhos de Abraão, circuncidados e observadores da lei, reivindicando serem filhos de Deus e, portanto, dispensados de arrependimento. Podemos observar o perigo de permitir que em nosso coração nasça o orgulho, a vaidade e o preconceito em relação a outros cristãos que também estão no caminho. E assim, irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, que traz o título Herdeiros da Promessa. Herdeiros da Promessa. Neste tópico, nós veremos que o argumento de Paulo é que a lei não contradiz a promessa. Antes, ela coopera com ela, a fim de cumprir
o propósito de Deus. Apesar de a lei e a graça serem opostas, elas se completam. A lei cumpre o seu papel no propósito de preparar o homem a receber, pela fé, a promessa. A lei torna o pecador pela mão. Aliás, ela toma o pecador pelas mãos e o leva até Cristo. Paulo, ele argumenta que os crentes em Cristo Jesus são considerados filhos de Abraão e herdeiros das promessas feitas a ele. A fé é o vínculo que conecta os crentes à promessa de Deus e à obra redentora de Cristo Jesus, que abre caminho para as bênçãos prometidas se estenderem a todos os que crerem. Destacamos 4 pontos importantes aqui para a gente entender isso. Em primeiro lugar, a lei ela não tem poder de oferecer vida, mas prepara o homem para recebê-la. Em segundo lugar, a lei ela não tem poder de libertar do pecado, mas prepara o homem para encontrar o libertador. Em terceiro lugar, a lei ela mantém o homem na prisão, até mostrar-lhe a porta de escape da fé. E em quarto lugar, a lei é o guardião do homem até conduzi-lo a Cristo Jesus. Essa compreensão da herança espiritual destaca a continuidade da fé ao longo das gerações e a salvação em Cristo. Ele não via apenas aí uma conexão na descendência, mas sim uma conexão espiritual. Essa descendência não era estranha para Abraão. Em Gálatas 3,8 ele diz, ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações. Quando Deus se revelou a Abraão e disse, deixa a tua terra e o convívio com os teus parentes e a casa do teu pai. Farei de ti uma grande nação, e todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti. Em Gênesis 12, de 1 a 3. Deus, ele estava antecipando a mensagem do Evangelho a Abraão. O apóstolo, ele conclui o seu argumento da superioridade da promessa sobre a lei, mostrando 3 coisas que a promessa nos dá e que a lei não nos pode dar. Em primeiro lugar, a fé em Cristo nos faz filhos de Deus, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Está lá no versículo 26 e 27 do capítulo 3. Em segundo lugar, a fé em Cristo elimina todas as distinções e os preconceitos. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28 assim diz. Em terceiro lugar, a fé em Cristo nos faz herdeiros da promessa. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, 29. A maneira pela qual Abraão seria introduzido o instrumento de bênção para todas as nações era por meio de um descendente específico, ou seja, o Cristo de Deus, que eventualmente sacrificaria sua vida na cruz e também para reunir um povo dentre todas as nações. Somos herdeiros da promessa através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Não necessariamente de nenhuma lei, mas sim do arrependimento, da fé e da mudança de vida. A herança
foi disponibilizada para todas as nações através da linhagem de Abraão, a fim de reprimir a visão de ser amaldiçoados por não praticarem a lei judaica. Paulo vai afirmar o contrário. Seremos abençoados quando deixarmos as leis e nos aproximarmos com fé, assim como Abraão foi fiel e abençoado. Vimos que em Cristo pertencemos a Deus e uns aos outros. Em Cristo também permanecemos e pertencemos também a Abraão como descendentes espiritual dele, pois em Cristo nos tornamos herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. Jesus Cristo é o descendente de Abraão, e aqueles que pertencem a Cristo são os verdadeiros descendentes de Abraão e herdeiros da promessa, essa promessa feita a ele. Essa promessa fala da herança da justificação, da salvação e da bem-aventurança eterna que encontramos em Romanos 8, dos versículos 15 até o versículo 17. E neste caminhar, irmãos, chegamos à conclusão dessa nossa quinta lição deste terceiro trimestre da revista Palavra e Vida. Concluímos essa lição com Gálatas 3:9, que diz: desse modo, os da fé são abençoados, juntamente com Abraão, homem que creu. Abraão, apesar de suas falhas, recebeu perdão e bênçãos de Deus. Quem crê não busca justificação pelas obras da lei, mas sim pelo arrependimento e mudança, reconhecendo o amor e a misericórdia de Deus através da fé. Somos pecadores e podemos cair, mas Deus não nos abandona. Reconhecendo as nossas limitações e oferecendo a sua graça para todos que desejam um novo nascimento. Sua graça está disponível para todas as pessoas, independentemente de tribos, raças ou nações. Nossa fé se espelha na de Abraão, confiando em Cristo, descendente de Abraão. Hoje somos reconhecidos como o povo de Deus resgatado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ilustrar o argumento da fé por meio de Abraão foi um movimento corajoso de Paulo, e por várias razões, dentre as quais nós destacamos, em primeiro lugar, que as principais autoridades religiosas judaicas, e com certeza seus adversários lá na Galácia, eles insistiam em afirmar ser Abraão o pai. Por exemplo, em João 8:53, assim o diz. Em segundo lugar, em torno do patriarca Abraão, gira a antiga aliança, conforme Gênesis 17:9. E em terceiro e último lugar, a marca externa que une os adversários de Paulo e ele próprio a Abraão é o rito da circuncisão, da qual Paulo ele prescinde em favor da fé em Cristo Jesus, de acordo com Colossenses 3:11. Além disso, os inimigos do Evangelho e os crentes que estavam sendo desvirtuados em sua fé foram surpreendidos por duas afirmações. A primeira é que a herança da vida foi outorgada mediante a promessa da descendência ao patriarca. Assim está escrito em Gálatas 3:18. Na carta aos Romanos, Paulo ele já explica que o cumprimento dessa promessa é Cristo, de acordo com Gálatas 3:16 e também Romanos, no capítulo 9, os versículos 5 e 7. E dessa forma, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha.
A nossa primeira reflexão nos indaga se valorizamos o chamado de pessoas que foram importantes na nossa conversão. Ao analisarmos, muitas pessoas foram usadas para que pudéssemos chegar onde hoje nós estamos. Deus, ele usou um exército de regenerados para que a sua palavra e a sua salvação nos alcançasse. Dê graças ao Senhor por cada uma daquelas pessoas que foram usadas por Ele para esta tão magnífica obra. A nossa segunda reflexão nos indaga se reconhecemos a importância da crucificação de Cristo para a remissão de nossos pecados. Bem, irmãos, nossa experiência de salvação em nada difere daquela que Paulo apresentou aos Gálatas e que eles vivenciaram, conforme a seguinte observação. A partir da fé na mensagem do Evangelho, nós fomos vivificados pelo Espírito Santo. Assim, Deus satisfez suas próprias exigências santas, e voltou contra si mesmo a ira justa que nós, pecadores, enfrentaríamos, como aconteceu com Paulo, e ele destaca em Romanos. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Em Romanos 3, no versículo 21 e no versículo 22. Assim o diz. A terceira reflexão nos instrui a pensar em um pecado que cometemos regularmente e que temos feito, e o que nós temos feito aí para mudar essa atitude. Somos salvos, mas nunca deixaremos de ser pecadores. Sempre seremos pecadores. O desafio de viver neste mundo como seguidor de Jesus não é fácil. Mas se nos mantivermos vigilantes diante dos desafios que estão à nossa volta, poderemos resistir e amadurecer nessa carreira ou nessa nossa missão assim nos dada. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para o grupo da sua igreja aí no WhatsApp, para que mais pessoas também possam desfrutar deste conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 6, com o título A Maldição da Lei e a Bênção da Fé. E nós estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?